Itália. Não, que vai começar, eu não posso ficar com o vídeo. Ecco, tô aqui. Boa noite, gente. Boa noite a noite. todos. Boa noite a todos vocês. Um prazer Buonasera, grande. Itália, e boa tarde lá no Brasil, né? Ainda nós temos a Amazônia, temos São Paulo e temos Santa Catarina presente aqui conosco, mas de uma forma geral temos o Brasil presente aqui conosco, não? Bem-vindos a todos. É o nosso terceiro webinar. Estamos vindo de uma série, né? Nós fizemos já 2, esse é o terceiro e terminamos essa primeira ondada, digamos assim, de webinar que nós tínhamos organizado. Esse último, vamos tratar das plantas medicinais, plantas e ervas medicinais. Depois, alguém aí vai explicar para a gente a diferença. Vamos começar com alguma coisa de interessante que o povo do Tupi-Guarani está trazendo para nós. Vocês querem se apresentar primeiro? Assim vocês falam o nome de vocês diretamente, que é complicadinho aqui para mim. Que é Auapiraju, meu nome é Auapiraju, Marcílio Marcolino no português, sou doutor raiz formado em naturopatia, sou massoterapeuta e acupunturista. E bem-vindo. A parte podal, né, que é o podal indígena, que não é conhecido em muitos lugares, que são trazidos nossos tradicionais do povo milenar, que a gente estamos colocando hoje, mostrando que é o primeiro indígena formado em naturopatia na minha região e mostrando a cultura de forma diferente, não deixar enterrado mais como ficou há muitos passados. Então, nós estamos mostrando, a gente vai falar mais com vocês sobre a nossa cultura e falar sobre as medicinas tradicionais. Perfeito, bem-vindo. Ainda Carudo Pavaim, boa tarde para todos vocês. Tatiana Apetein aí o Pandorama Arari Brasil. Estou falando com vocês na primeira língua aqui desse país chamado Brasil. Chaipotá, Calvetepe, Vaiquari, Tetana, Itália. Eu quero agradecer muito a todos esses que estão aí nos assistindo da Itália. E Chaipotá, Apu, Mocoima, Mbuá, Cambá. Eu sou índio misturado com negro, sou cafuso, mas eu nasci na aldeia Tupi, na aldeia Guarani do estado do Espírito Santo. Sou capixaba, sou Guarani misturado com negro, mas falo e escrevo a língua Guarani. Para nós é um prazer muito grande, nós vamos ganhar muito tempo rápido para que esses 20 minutos possam valer por 200, 300 anos de história. Ok. Infelizmente, nós temos pouco tempo dedicado a cada um, porque somos em tantos. Então, já pedimos desculpa para vocês se temos que respeitar um pouco o tempo para deixar todo mundo falar. Eu sei que vocês tinham preparado alguma coisa, um ritual, alguma coisa antes de começar a falar das plantas medicinais. Estou certa ou não? Certa. Ok, então... Esse canto tradicional tupi-guarani diz Canguá Jodirocuiauã. Quer dizer, colocamos o nosso cocar, porque o cacique ele não é o chefe, ele é o porta-voz dos saberes
indígena, é o porta-voz da comunidade. Na cultura indígena não tem mando, né? O que a comunidade decide, o cacique faz cumprir. Eu fui nomeado cacique na aldeia de Itaoca, Mongaguá, em 1999. E hoje eu exerço um trabalho de liderança com os índios urbanos na cidade. E ministramos palestras sobre as raízes medicinais. Agora, eu não manuseio, ele manuseia. A diferença de planta, a parte herbolária e raiz, note aqui que ele se identifica como doutor raiz, não doutor herbolário. Ou seja, o indígena entende que as folhas recebem todos os nutrientes vindo da raiz. Enquanto estudar a folha da mandioca, nós indígenas comemos a raiz da mandioca. Enquanto estudam a folha, a propriedade só do inhame, nós preferimos comer a batata do inhame, porque na raiz que está toda a vida, é da raiz que nasce a planta, né? Então, por isso que é identificado como doutor raiz ou raizeiro. Uma observação só antes do Piraju falar. A diferença de pajé é que, ao longo dos anos, a dominação errou. Ela veio da palavra imbagé, que quer dizer realmente feiticeiro. Mas os pajés não são feiticeiros. Eles não jogam feitiços, né? São raizeiros, são curandeiros. São pessoas como o Piraju tem saberes milenares, porque a mãe dele também já é uma grande raizeira. A avó, o avô dele. Então, isso vem de uma tradição milenar. Termino. A importância da saúde nas raízes é porque toda medicina indígena diferente da medicina química, que é cheia de antibiótico. Anti quer dizer contra, bio quer dizer vida. Então, toda a medicina dos laboratórios melhora uma coisa matando a outra, enquanto a medicina indígena é anti-imune. Ou seja, se você tomar os nossos chás, nossas raízes todos os dias, sem ter doença nenhuma, você fica anti-imune, você não fica doente. Enquanto que os remédios de farmácia, se você ficar tomando aquele remédio sem ter nada todo dia, você acaba ficando doente. Raueté. Gratidão, muita gratidão. É interessante para a gente ouvir tudo isso. Não quero nem interromper. Vamos passar a palavra já para o pajé, né? Agora, pajé Uavapiratiju. É difícil o nome, é difícil, é complicadinho para mim. Uavapiratiju, é justo? Auapiraju. Auapiraju. No português é homem peixe dourado. Ah, interessante. Homem peixe dourado. Então, bem-vindo, homem peixe dourado. Agora, o senhor que é o doutor Raiz vai falar para nós, então, a respeito do trabalho que o senhor faz com as ervas e as plantas medicinais. Sim. Esse trabalho que eu venho fazendo, ele é um trabalho milenar, é um trabalho que já vem de berço. Vem passando de avô vem dos parentescos antigos. Então, para chegar até a minha pessoa, eu estou com 45 anos hoje, para chegar até a mim, eu tenho a prática na aldeia. Mas, para mim entender mais, para eu poder passar para vocês, no português, como estou falando, eu tive que estudar. Então, a gente tem a burocracia do não-índio, que a gente é obrigado a fazer, para poder fazer a junção das ervas correta e mostrar para a população, né, de fora como que é feita, como que é manuseado as ervas tradicionais. Trabalhamos com vários tipos de erva, socada no pilão, né? Como a gente tem pouco tempo, vai ter que resumir muita coisa. Jogada no pilão todas as ervas e socado para poder fazer a chamada garrafada. A garrafada ela vem com 175 ervas. Essas ervas são chamadas de imburana, catuaba, ginseng, nó de cachorro, são formadas de várias junções de ervas, aonde a gente coloca dentro de uma garrafa e coloca água mineral. E ela serve para quê, uma garrafada dessa? Ela serve para imunizar o corpo.
imunidade do corpo, né? Sistema psicológico, nervo abalado, né? Para gastrite, para úlcera, para queimação, para dores, coluna, joelho, para todo tipo de doença que vem incomodando o ser humano. E essas ervas, elas são erva eficaz para a saúde do ser humano. Nós, na aldeia, não utilizamos dipirona, não utilizamos analgésico nenhum de forma manipulada em farmácia. Utilizamos só da erva naturais. Eu gostaria até de vocês que você fizesse alguma pergunta, porque só eu falando vai acabar confundindo a cabeça de vocês. Claro, nenhum problema. Pode ser? Sim, pode ser. Uma coisa, por exemplo, que eu queria perguntar, depois se alguém tiver pergunta pode fazer também, uma coisa que eu queria perguntar no teu caso, como você falou, teve que estudar para transmitir isso também na língua portuguesa e provavelmente também no modo, digamos, ocidental, né? Então, o que eu queria perguntar era próprio isso. Qual é a aceitação ou a dificuldade de propor a medicina tradicional de vocês, da maneira como vocês usam, como povos originários, no meio ocidental? Sim. É um pouco complexo, mas a gente estamos numa live, eu tenho que passar para vocês. O público, ele recebe a nossa medicação hoje, de um ver, né, mais abrangente, eles gostam das nossas ervas. Mas o problema, a dificuldade maior nossa, indígena, são os grandes farmacêuticos, os grandes, a indústria. Né? Biofolhas, por exemplo. Então, aí a parte complexa que eu falo. Entendeu? Porque o público recebe bem, mas só que para nós chegar no patamar, nós estamos gatinhando ainda. Porque os nossos antigos não falavam português. Quando apresentavam uma garrafada chamada Elixir, de 1.500 anos atrás, chamado de Elixir. Então, hoje a gente mudou o nome, a gente põe a garrafada. Mas por quê? Tivemos que estudar o português. Eu gostaria de uma explanação do parente, do cacique Robson Miguel, para ele explanar para você melhor, tá? Até de forma mais coerente, porque eu falo bem, não tão bem o português, mas é o portuguesado indígena, brasileiro. Então, ele já vai falar o português mais claro para vocês. Tá? Nós tivemos uma grande perda na nossa medicina indígena quando o nosso grande médico brasileiro, cientista, fundador da API, Associação Paulista em Medicina, esteve na aldeia do Raoni e ele anotou quase 1.000 ervas do Cremoni, que é o pajé da aldeia do Raoni. Cremoni, eu tenho essa foto, inclusive, do Dr. Jardim copiando, e foi catalogando e transformou esses remédios em pastilhas, em cápsulas, em óleos, e industrializou. Hoje, a Associação Paulista de Medicina é a maior do Brasil. E eu estive almoçando com a diretoria da Vitalab e, lamentavelmente, ele mesmo comentou comigo que eles precisam pagar mais de royalties de mais de 1.000 ervas que os americanos cadastraram, e são ervas nossas. Quase que nós indígenas perdemos o direito do guaraná e do açaí, que os orientais estavam registrando. Então, o que ele comenta é muito sério, que a nossa medicina tradicional indígena, que ela vem de um manuseio direto da aldeia, né? Não passa pela Anvisa, por exemplo, que é a industrialização plastificada, com selos, e, às vezes, nós temos um pouco sim, de dificuldade de comercializar os produtos em detrimento à concorrência das grandes empresas que entram nas nossas aldeias, se apropriam dos conhecimentos e são os pais do marketing. O indígena não sabe fazer marketing. Nós estamos começando a aprender um pouco agora a lidar com a tecnologia. Obrigado. Muito importante essa colocação que o senhor fez agora. Nesses dias, conversando com o senhor Uavapiratiju, não sei se eu falei o nome certo, ele também me disse que
vários cientistas do mundo, né, têm procurado os indígenas, os povos originários, para entender melhor a cura através das plantas. Exatamente, essa aqui era uma pergunta minha, mas o senhor já antecipou. O que eu não consegui, não é que eu não consegui, o que eu me pergunto é, no momento que vieram para catalogar as ervas, as plantas medicinais, como foi possível deixar passar isso para a indústria depois? Ou seja, é importante catalogar, é importante que vocês tenham realmente todo esse acervo para deixar para a humanidade, que, obviamente, isso é de uma riqueza imensa. Porém, é um risco muito grande, realmente, que, passando para a indústria, o Brasil, ou os povos originários, percam o direito também disso, né? Sim, tem um ditado que diz: quem não registra não é dono. E o que ocorreu é, sem nenhum preconceito, que para Deus só tem uma raça, a raça humana. Quando os portugueses chegaram aqui, porque os italianos chegaram em 1870, já bem depois, e eles nunca aceitaram a escravidão nem do índio e nem do negro, traziam sua mão de obra. Mas aqui, desde os portugueses na sua chegada, o Brasil tinha 6 milhões de indígenas. Indígena entre parênteses, que Colombo que pensou que tinha chegado na Índia, ele nos chamou de índios. Um erro que não foi corrigido. Eram 6 milhões de indígenas detentores desse conhecimento, que nós aprendemos de pequeno a lidar com as ervas. É igual aqui uma criança ter uma dor de barriga, ela nem sempre vai no médico, ela vai no banheiro e pega um elixir paregórico, ela já sabe algumas coisas preliminares. Nós, indígenas, também. Terminando. Desses 6 milhões, eram 1.300 nações ou etnias, falando mais de 1.000 línguas. Hoje, o trabalho dos índios no Brasil resume-se a menos de 2% dessa população. Hoje, nós somos 215 etnias ou nações com saberes de raízes diferentes. Por exemplo, o Piraju é um especialista nas matas de ervas atlântica. Agora, se ele for lá no Amazonas, a vegetação é outra, ele precisa trocar o conhecimento com um pajé de lá, porque o de lá não sabe o que ele sabe. E ele também pode não saber muito o que o outro sabe. Hoje somos 215 etnias, falando 182 línguas diferentes. Então, já dá para ter uma ideia que esses saberes, essa catalogação, é muito complexa para nós. Até porque, quando os portugueses vieram para cá, eles também eram acometidos de doenças que eles não sabiam como achar a cura. Dependiam da gente, dos indígenas. Até cidades que ainda têm um nome indígena, que eles não puderam trocar, senão nem conseguiam chegar ao local. Então, nós lutamos para que a medicina tradicional indígena seja reconhecida e seja respeitada, sobretudo, porque ninguém respeita aquilo que não conhece. Perfeito. Precisa admitir que nós, indígenas, somos os primeiros, ainda que industrialistas, mas deveria repassar pelo menos um pouco desses royalties para nossas aldeias comprar um facão, comprar uma enxada. Eu sou da opinião que não deveria passar um pouco. Na minha opinião, o direito teria que ser dos povos originários, com um percentual, talvez, né? Poderia ser o contrário, quer dizer, a parte maior e melhor reconhecida tem que ser para os povos originários, ou, de alguma maneira, também para o Brasil, não deixar sair fora, né? Não deixar que sejam, de repente, indústrias americanas, orientais ou de qualquer outro lugar que controle e comande isso, né? Naí, eu quero que o Piraju responda uma coisa muito interessante, que é a especialidade dele. Nós temos 3 segmentos de catálogos de ervas. Ervas e efeitos físicos, ervas alucinógenas e ervas de desdobramento, como a ayahuasca, como o cambó, timbó. Então, algumas ervas são para a prática só da cura física. Agora, aquelas que mexem com o psico, que são drogas, né? E com o emocional, espiritual, está havendo uma grande procura de pessoas que estão vindo até da Ásia, da China, do Japão, buscar esse conhecimento no ayahuasca, no cambó, no timbó, no rapé.
já não bastava catalogar as ervas medicinais físicas, ultimamente é uma grande corrida de filmar como é que a gente aplica um cambó, como é que faz um ayahuasca. Muita gente estrangeira vindo participar das rodas de ayahuasqueiro, na qual Piraju é detentor desse conhecimento. Por favor. Então, eu ia perguntar para ele mesmo, porque eu sei que ele trabalha com a universidade aí em São Paulo, que nós conversamos muito nesse período, né? Então, aproveita e já fala do trabalho que o senhor faz. Sim, a gente trabalha a gente faz as aplicações, a gente trabalha... Porque, só resumindo alguma coisa dentro de São Paulo que eu trabalho, eu tenho um projeto chama Paraisópolis. Acho que você já ouviu falar. Paraisópolis é uma comunidade, que a gente não fala mais favela, comunidade aqui em São Paulo. Então, quando a gente chegou da aldeia para a cidade, a gente não tinha conhecimento muito do povo daqui de fora, mas conhecimento nosso aqui dentro. Comecei a conversar com algumas pessoas dentro da comunidade e pareceu muitas pessoas drogadas, né? Que usa essa maconha misturada, essas químicas, crack, essas coisas tudo, a cocaína, e despertou em mim, né, como Dr. Raiz, de levar até eles o rapé, né, a ayahuasca, o cambô em si, que são ervas perigosíssimas. Na mão de pessoas que não sabem manejar, é muito perigoso. Efeito alucinógeno. Efeito alucinógeno. Então, a gente começou a fazer tratamento com 5, 6 pessoas dentro dessa comunidade. Hoje, 5 pessoas elas já não utilizam mais desses entorpecentes. Então, para nós, a erva... Né? Porque além de fazer uma limpeza, ela não é só uma erva. É um respeito que a gente tem muito grande por ela, porque além de ser uma erva, ela vem com o ser espiritual, né? Tanto a ayahuasca como o cambô e o rapé são variedades de rapé. Tissunum, né? Tem a jurema branca, né? Nós trabalhamos também com o samaúma, que nós chamamos rainha da floresta hoje da Amazonas, né? Que é tirado da própria raiz, né? da planta, feito o rapé, onde o tratamento dela é alucinoso, mas é um tratamento que ela tira todo o problema psicológico hoje, né? Problema mental, emocional também. Desencadeia. Então, são coisas muito boas a natureza vem dando, né, para nós, que nós já temos dentro, mas nós queremos passar para vocês esse conhecimento, para não deixar morrer e chegar num catálogo futuro que a gente pode fazer uma parceria entre esse grupo que tem vontade de aprender, mas não deixar a nossa raiz, nossa erva, ir embora para outros países. Se ela for embora um dia, o pessoal tem que conhecer, manejar a raiz, entendeu? Sim. Sim, é importante saber dar o valor, né, e fazer o uso da maneira correta, com as pessoas corretas que sabem utilizar, e, sobretudo, que esse material, que essa riqueza enorme que nós temos aí no Brasil, seja mantida, seja cultivada, seja preservada e seja valorizada. Eu gostaria de ficar aqui com vocês falando ainda por mais meia hora, 1 hora, mas eu preciso passar a palavra para os outros que estão esperando também para falar. Então, a menos que vocês tenham alguma coisinha urgente, rápida, senão eu passo a palavra. Sim. Eu quero dar um presente para os italianos. Eu quero oferecer a propriedade de 3 óleos, que são óleos anti-imunes. Vocês podem pesquisar hoje até na internet, que embora leve o nome indígena, é nosso, mas já tem fácil acesso e até importação. Tome 1 gota por semana, mesmo sem sentir nada, de copaíba, tomilho e andiroba. Esses 3 óleos, eu trabalho com a comercialização e venda deles. Piraju sabe manusear também, fabricar. Esses 3 óleos são anti-imune de mais de 100 enfermidades, desde enfermidades da área respiratória, a área cardíaca, vias urinárias, intestino, sangue, pressão. Copaíba, óleo de copaíba, 1 gotinha por semana, sem sentir nada, porque ele é anti-imune, não tem efeito colateral. Tomilho
e também andiroba, meu presente para os amigos italianos. Enquanto ele fala, ficou enquanto ele registrado. agradece, muito obrigado. Obrigada. Eu vou fazer um fundo musical para o agradecimento dele. Ok. C'è qualcuno qua per un baile, uma guarda dele, uma guarda travael, repamento de apá, já por aí, Nhandero pé. Aí, velho, muito obrigado. Foi um prazer fazer essa live com vocês. A gente vai continuar conversando mais ainda em outro momento, tá bom? E só agradecer, gratidão. Obrigado. Eu posso Itália, fazer uma pergunta Brasil. ao Pajé? Um minutinho. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vai, Dani, faz Primeiro, a pergunta. eu queria agradecer essa sabedoria para quem eu estudo sustentabilidade e queria fazer uma pergunta para os dois que trabalham com esse tipo de cultura de ciência. Qual a importância da sustentabilidade? Importância da, perdão? Da sustentabilidade, da biodiversidade que vocês, né, como povo original, conserva mais do que a gente não indígena. A nossa luta pelo Amazonas, nossa luta pela Amazônia legal e pela preservação, ela é muito simples. Ser rico na cultura indígena não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada. Se você tiver a água limpa, floresta preservada, as raízes para a cura medicinal e as raízes para se alimentar, você é rico. Porque a terra não vai dar nada, ela vai emprestar água, cálcio, sais minerais que vêm dessas raízes para a gente ser feliz aqui. Então, a gente não é a favor de que seja tudo transformado em cidades, porque o homem vive das riquezas da terra. A terra é a nossa mãe. Então, não podemos matar a nossa mãe. Então, eu quero deixar aqui minha palavra de alerta, né? E um puxão de orelha, dizendo, né? Quem és tu, homem sábio, para destruir o que você não construiu? Verdade, verdade. Esse puxão de orelha fica para todos nós aprendermos a ter melhor amor e melhor cuidado com a nossa Mãe Terra. Dani, a tua pergunta foi satisfeita? Depois vai ter o Caio, que vai falar também da sustentabilidade. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado. Realmente, obrigada. Vamos passar a palavra, então... Vamos passar a palavra para o Daniel. Não sei se está presente, Daniel, que eu não estou vendo na minha tela, mas deveria estar aí. Daniel também é do povo Guarani de Santa Catarina. Ele se chama Daniel Quarai. Quarai. Está aqui, sim. Ah, Quarai. Bem-vindo. Agora eu te vejo. Bem-vindo. Quarai, só. Daniel, você quer falar para a gente o teu nome, como se pronuncia direitinho? Se apresenta a tua etnia, né? De onde você vem? Boa tarde a todos. Eu sou o Daniel Quarai. Na língua guarani significa espírito do sol, ou sol, né? Que vem da... E eu sou daqui da comunidade de Biguaçu, região de Florianópolis, Santa Catarina, Guarani-Nhandeva. Então, nossa comunidade fica aqui localizada nessa região de Florianópolis. Ok, perfeito. Você e o Caio, todos os dois são de Santa Catarina, né? Próximo um do outro, como aquilo nós já entendemos, e depois Caio também vai ter oportunidade de falar. Daniel, você nos contou, nas conversas que nós tivemos durante esses tempos de preparação, você nos contou que a tua mãe curava com plantas medicinais, não? Ela era, na comunidade de vocês, a pessoa que realizava essas curas. Eu entendi direito? E gostaria que você me falasse um pouco desse trabalho que fazia a tua mãe e essa paixão que você tem. Então, primeiramente, eu gostei muito das falas dos parentes. É muito bom esse aprendizado, né? Essa troca de saberes. Então,
quando um parente está falando, a gente fica escutando, né? É assim que é na nossa cultura. A gente tem todo respeito pelos mais velhos também, e com certeza é um pouco mais de aprendizado que eu vou levar comigo. Então, a minha mãe, ela trabalhava com plantas, né? Plantas medicinais, assim, ervas medicinais, a cura através das plantas. Na nossa cultura guarani daqui da região de Florianópolis, de Biguaçu, tem várias pessoas que trabalham com cura, né? Com os tipos de cura. Então, tanto a cura pelo petenguá, que é o cachimbo sagrado, como também a cura através das plantas medicinais, né? Então, existe troca de saberes, né? Existe especialista que trabalham com diversas formas de cura diferentes, né? Eu sou um pesquisador da minha própria cultura e sou pesquisador das plantas medicinais. Então, se fosse, eu não sou um curandeiro, né? Mas eu estou aprendendo. É como se eu fosse um bebezinho caminhando para esse aprendizado, né? Então, a minha mãe trabalhava com esse tipo de plantas, né? Plantas medicinais, ervas medicinais, né? Então, o meu aprendizado foi através dessa observação, né? Que a gente chama dessa educação corporal guarani, né? Então, essa observação e prática, né? Então, ela ensinava a gente a tomar banho de ervas, a fazer nosso próprio chá, a reconhecer, né? Assim como o parente falou, a gente não enxerga só o mato, né, em si. A gente enxerga todo o sistema de curas, né? Então, para algumas pessoas, elas não conhecem, né, as ervas medicinais, ela tem essa dificuldade, mas para algumas pessoas que conhecem, eu consigo reconhecer, por exemplo, vários espaços onde meus antepassados passaram só através das ervas medicinais, né? Então, uma erva que às vezes está junto com a outra, que às vezes está junto com a outra, então esse também é uma forma de reconhecimento do nosso território, né? Então, através dessa educação que ela foi passando, eu fui aprendendo. Mas, como todo adolescente rebelde na época, eu não ligava muito, né? Eu não ligava muito, eu respeitava, sim, só que não ligava. Só que quando ela quando ela faleceu, as pessoas começaram ainda a procurar essas ervas, né? Até os próprios parentes guarani, então, de outras regiões pediam, né? Daí eu comecei a trabalhar um pouco, né? Então, os meus próprios irmãos, meus próprios tios pediu para mim na mata buscar, porque eu sabia reconhecer essas ervas medicinais, né? Porque também não é simplesmente você pegar vários tipos de ervas e misturar, com certeza, mas você tem todo a pessoa que está preparando, assim como o parente ali, ele vai pedir autorização para a planta para fazer esses tipos, né? Esse tipo de chá. Então, existe essa troca de energia também. Existem os donos dessas plantas, né? Então, por isso que existe especialista também na nossa própria cultura que trabalha com essas plantas medicinais. Então, eu fui através disso e também fui fazer faculdade e fiz também a minha pesquisa foi em cima dessas plantas medicinais, né, através dessa educação corporal, né, e que eu comecei essa pesquisa e cataloguei algumas plantas também que a gente chama de plantas também populares, mas também existem plantas guarani, né, que eu fui fazer essa conversa com os mais velhos, né? A gente fala é uma conversa, porque não é simplesmente você chegar e agora eu quero aprender sobre tal planta. Então, para você chegar e aprender sobre alguma coisa, você tem que chegar e conversar com ele, você tem que trabalhar com ele na roça, você tem que ajudar ele a carpinar, você tem que fazer todo esse ritual, fazer perto do fogo, levar erva para ele, levar fumo, então, para ele passar esse conhecimento, né? Então, também, isso é uma forma importante, né? Porque é sempre o mais velho que vai saber. Mas também tem essa parte onde o jovem vai procurar, né? Vai procurar entender. Então, eu fui procurar entender sobre essas plantas medicinais, né? E você, para isso, estudou, né? E fez a tua tese, que inclusive você nos deu acesso para o conhecimento, né? Muito interessante, muito profunda.
Eu gostaria de te perguntar, então, próprio porque você esteve também nesse contato com o mundo ocidental, estudando na universidade, quais são as dificuldades, se você encontrou essa dificuldade, né, no modo de utilizar as plantas da medicina tradicional indígena, também no mundo ocidental? Na universidade, tinha uma boa aceitação? Alguma vez você teve ocasião de fazer uso, de indicar a alguém do mundo ocidental o uso dessas plantas medicinais e foram bem aceitas, ou como é? Preconceitos, etc. Então, na verdade, as pessoas que querem aprender sobre plantas geralmente não tem tanto esse tipo de preconceito, né, com relação às plantas medicinais. Mas sempre tem, assim como todo remédio, você tem que saber esse tipo de conhecimento, né? Assim como eu falo para meus amigos de Uruaqueira, né, que são os não indígenas, que existe especialista que vai fazer esse remédio, né? Você simplesmente pegar e ensinar uma planta para a pessoa, né? Né? Mas porque toda planta ela deve ser feita às vezes 2, 3 folhas, às vezes mais, então tem uma quantidade certa para isso também. Então também eu falo, se você quer aprender, vai aprender com um especialista dentro de uma comunidade indígena, ou pede para ele fazer esse remédio, né? Mas é claro que é importante também fazer esse reconhecimento dessas plantas, porque tem toda essa importância do nosso próprio território, né? Hoje a gente está tentando fazer com que a gente fique visível nessa sociedade, né? Então, hoje a principal luta é pela demarcação de terra que às vezes para nós lá dentro daquela terra tem uma planta bem sagrada, né? Que foi passada de geração em geração. Então, eu achei importante colocar isso também. As plantas medicinais, elas são importantes porque ela demonstra essa importância do nosso próprio território, né? Então, dentro da universidade, é claro que a gente tem que falar uma outra língua, né? Uma outra língua, não só brasileira, portuguesa, mas também uma linguagem universitária. E isso foi bastante dificultoso, né? Você transformar esse conhecimento tradicional para dentro de uma universidade, né? Do mundo acadêmico. Para uma linguagem, isso, do mundo acadêmico, mas eu acho também necessário, porque antes eram os Diruaqueiro, os não indígenas falando pelo indígena, e hoje é nossos próprios parentes, falando das plantas medicinais, falando do nosso território, e hoje a gente tem bastante essa voz. Eu achei muito importante, né? Trazer muito importante. Exatamente, é muito importante. Gostei dessa visão que você deu, porque também penso a mesma coisa. Estou vendo sempre mais, quando eu converso com o pessoal aqui na Itália e falo do nosso projeto, eu sempre repito isso. Às vezes a gente tem um conceito errado dos povos originários, pensando sempre que ainda os povos originários são aqueles que ainda vivem isolados no meio da floresta. Ao invés, nós temos tantas etnias, né, como está demonstrando aí Tupi-Guarani de São Paulo, você de Santa Catarina, mas em qualquer lugar do Brasil também indígenas dentro da sociedade, em vários âmbitos da sociedade, né, político, educacional, da saúde, e é o que você falou, eu acho que é muito importante se tornar protagonista. A voz tem que ser a de vocês mesmo, trazendo para nós. Acho muito importante isso. Parabéns. Parabéns, Daniel. Uma última pergunta, Daniel, para você, depois eu passo a palavra. Você, nesse tempo, você ainda é jovem, mas nesse tempo de trabalho e estudo que você tem tido, você saberia me dizer se tem assim algumas ervas que eram usadas ainda na época da tua mãe e que são extintas? Acho que você falou um pouco disso, porque quando você fala também da retomada da terra, já dá a entender isso, porque quando uma terra vem tomada e vem transformada em cidade, seguramente muitas plantas vão extintas. Tem alguma erva medicinal que hoje vocês não encontram mais? Olha, tem algumas plantas medicinais que estão já em extinção, né? Então, tem várias plantas. Eu não sei até falar o nome, às vezes, em português, mas tem várias plantas que
que estão sofrendo, né? Estão sofrendo, assim, existem lugares, por exemplo, lugares sagrados, onde a gente pegava essas plantas que hoje estão sendo transformadas em plantações, por exemplo. Aqui em Santa Catarina, nós temos bastante plantas da região oeste também de Santa Catarina. E hoje hoje Santa Catarina no oeste de Santa Catarina está sofrendo muita seca, né? Essas plantas acabam morrendo. Então, naqueles territórios sagrados, elas foram sendo exterminadas também, né? Só que também tem várias pessoas que estão conseguindo também fazer com que essas plantas permaneçam, né? Permaneçam assim vivas, né? Vários pesquisadores também. Hoje a gente trabalha com várias outras parcerias, né? Também assim de fazer tanto a universidade, né? Que eu acho importante também, né? Ter esses parceiros, biólogos, botânicos, outros médicos que trabalhem com essas formas de terapias também indígenas também, né? Então, existe essa troca de conhecimento com os rezadores, com as parteiras, com a rezadeira também. Então, às vezes uma planta que a gente utiliza aqui, às vezes as benzedeiras também utilizam, assim, mas tem várias plantas específicas que já quase não tem mais, né? Então, porque assim como na Amazônia, a Mata Atlântica também está sendo exterminada, né? Então, a gente também busca essa visibilidade. Quando a gente dá voz ao indígena, quando a gente dá voz às pessoas falando das plantas, ela não fala só em plantas, mas está falando todo esse conhecimento envolvido, né? Então, por isso que é importante, sim, mostrar, né? Muito obrigada, Daniel. Você falou da Mata Atlântica, me fez lembrar que algum tempo atrás nós fizemos um outro webinar que tínhamos presente a Aline Pachamama, que é do povo Puri, da Serra da Mantiqueira, e ela fala muito nisso, que a Floresta Atlântica também precisa ser preservada. Se fala pouco da Floresta Atlântica, mas ela é tão importante quanto, né? E precisa também ser falada, ser lembrada e ser preservada. Daniel, muito obrigada. Desculpa que eu vou ter que passar a palavra. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Seguramente nós vamos ter modo de falar mais, de dar mais espaço para vocês em outras ocasiões. Muito agradecida, Daniel. VT. Ok.